Salve, salve, torcida tricolor! Hoje o tema aqui é quente, é explosivo, e vem direto dos bastidores do nosso amado Fluminense Futebol Clube. Você, que é apaixonado pelo Flu, já deve ter ouvido o burburinho que está rolando por aí sobre a proposta bombástica da Van, que declarou que o tricolor é o melhor da América. Isso mesmo, uma afirmação daquelas que faz o coração do torcedor bater mais forte. Mas não é só isso. A Van não está apenas elogiando o nosso time, está fazendo uma proposta que pode mudar tudo. A proposta da Van é um convite a uma nova fase do Fluminense, uma fase que pode trazer mudanças significativas para o nosso clube. A marca, que já é conhecida por suas estratégias polêmicas e presença marcante no cenário brasileiro, decidiu entrar de cabeça no mundo do futebol. E, claro, quando fala do nosso Flu, a torcida presta atenção. Afinal, estamos falando de um clube com muita história, tradição e uma torcida apaixonada que não aceita menos que vitórias e conquistas. Mas o que essa proposta realmente significa para o Fluminense? É uma injeção de ânimo ou apenas uma manobra de marketing? Vamos entender juntos. A primeira coisa que precisamos analisar é o momento em que estamos. O Fluminense está competindo em alto nível, seja no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil ou até na Libertadores. Estamos vendo um time que se esforça a cada jogo, que luta e se entrega em campo, e é exatamente isso que faz a torcida vibrar. No entanto, quando uma empresa como a Van entra em cena, precisamos considerar o que está por trás dessa parceria. Além disso, a proposta é uma oportunidade, mas também gera dúvidas. O que muda na dinâmica do nosso time? Quais serão os impactos na gestão do clube e na relação com os jogadores? E, claro, como a torcida reage a essa possibilidade? São questões que não podemos deixar de lado. Por isso, ao longo desse vídeo, vamos explorar as diversas facetas dessa situação, o impacto no elenco, as possibilidades financeiras e até mesmo o que a história nos ensina sobre parcerias desse porte. Prepare-se, porque vamos nos aprofundar em cada um desses tópicos, trazendo a emoção da arquibancada para o nosso debate. E não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. O que você acha dessa proposta bombástica da Van? Será que isso pode mudar o rumo do Fluminense? Fique ligado, porque vem muito mais por aí. Agora, vamos analisar a proposta da Van sob uma perspectiva tática e como isso pode impactar o nosso Fluminense em campo. Se realmente somos o melhor da América, essa afirmação traz um peso de responsabilidade que pode transformar o nosso elenco e a maneira como jogamos. Começando pela parte tática, o treinador Fernando Diniz tem uma grande oportunidade nas mãos. Um time que é visto como o melhor da América não pode apenas mostrar qualidade em campo, mas também precisa ter garra e determinação para honrar esse título. A pressão para entregar resultados vai ser ainda maior, e isso pode ser um fator motivador para os jogadores. Imagine a cena, cada jogo se torna uma batalha, e a torcida, com toda a sua paixão, espera que essa pressão se converta em desempenho. A energia da arquibancada se transforma em combustível para o time, e cada vitória se torna uma celebração coletiva. Além disso, essa proposta pode influenciar diretamente as contratações futuras. Com um patrocínio mais robusto, o Fluminense pode se tornar um destino mais atrativo para jogadores de renome. Se a Van realmente acredita que o Flu é o melhor da América, isso pode atrair atletas que buscam um clube em ascensão no cenário internacional. Pensem como seria ver grandes nomes vestindo a camisa tricolor. Isso não só mudaria a dinâmica do nosso time, mas também elevaria o nível técnico das nossas partidas. E não para por aí. A proposta da Van também abre uma janela de oportunidades para melhorias na infraestrutura do clube. Um centro de treinamento mais moderno e condições de jogo adequadas são fundamentais. O futebol exige dedicação, e ter um local apropriado para treinar pode ser o diferencial em momentos decisivos. Imagine um Fluminense com um CT de ponta, onde os jogadores podem se preparar da melhor forma possível para os desafios que virão. Agora, vamos falar sobre a torcida, que é o coração do Fluminense. A conexão entre o time e os torcedores é uma das mais poderosas que existem no futebol. Com essa motivação extra, a energia da arquibancada vai ser eletrizante. Ver a equipe vestindo a camisa com o escudo da Van pode gerar um sentimento de união e propósito.
Mas, ao mesmo tempo, sabemos que as expectativas podem ser um fardo. E se o time não corresponder à altura? O que acontece com essa relação de amor e ódio que temos com o nosso Fluminense? É aqui que entra o dilema. A pressão por resultados pode levar os jogadores a darem o melhor de si ou, ao contrário, gerar ansiedade. Vamos lembrar de momentos passados em que a pressão foi alta. Em algumas ocasiões, o time se superou, enquanto em outras, a ansiedade tomou conta. Como você, torcedor, vê essa possibilidade? Acha que a chegada da VAN será um fator de motivação ou, de alguma forma, poderá criar uma pressão excessiva? Deixe sua opinião nos comentários. Estamos juntos nessa jornada, e o próximo capítulo está repleto de questões que podem mudar o rumo do nosso querido Fluminense. Entramos agora em um dos assuntos mais quentes dessa discussão, o mercado da bola. A proposta da VAN não apenas promete mudar a forma como jogamos, mas também pode ter um impacto significativo no cenário financeiro do Fluminense. Um clube que é exaltado como o melhor da América certamente atrai mais olhares, e isso pode se traduzir em oportunidades que nunca antes imaginamos. Vamos analisar a situação com um pouco mais de profundidade. Quando falamos em investimentos, é preciso entender que o valor que a VAN traz pode ser um divisor de águas para o nosso clube. Um patrocínio maior geralmente significa mais verbas para contratações, renovação de contratos e até mesmo para o pagamento de salários de jogadores que possam estar em ascensão. E, convenhamos, a torcida já está ansiosa para ver novos craques vestindo a camisa tricolor, não é mesmo? Mas o impacto vai além das contratações. Com um aporte financeiro robusto, o Fluminense pode se posicionar de maneira mais agressiva no mercado, buscando não apenas jogadores de destaque, mas também talentos promissores. Imagine só, o clube pode abrir os olhos para jogadores que estão se destacando em ligas menores ou em categorias de base, trazendo novas promessas para o elenco. Isso não é apenas uma questão de investimento, mas de visão estratégica que pode mudar o futuro do Fluminense. Além disso, um investimento sólido pode trazer estabilidade financeira para o clube, permitindo que ele planeje suas ações a longo prazo. Assim, conseguimos vislumbrar um Fluminense mais forte, que pode competir de igual para igual com os grandes clubes do Brasil e da América do Sul. Imagine um time que não só briga em campo, mas que também pode se dar ao luxo de manter suas estrelas e ainda trazer novos ídolos para a torcida. Isso tudo é um sonho que pode se tornar realidade. Por outro lado, precisamos ficar atentos. O mercado da bola é conhecido por ser volátil e muitas vezes imprevisível. A expectativa em torno da proposta da VAN pode gerar uma pressão extra sobre a diretoria, que terá que agir com cautela e estratégia. Não podemos esquecer que a história do futebol está repleta de clubes que, ao tentarem se apressar em suas decisões financeiras, acabaram se metendo em dívidas e complicações. Por isso, é essencial que a gestão do Fluminense trabalhe com responsabilidade, utilizando esses novos recursos de maneira consciente. E quanto aos jogadores, como eles se sentem diante desse cenário? Para alguns, pode ser uma oportunidade de brilhar e mostrar seu valor, enquanto outros podem sentir que precisam justificar a confiança depositada neles. A pressão psicológica é um fator a ser considerado, e a maneira como os atletas lidam com isso pode influenciar diretamente o desempenho em campo. Além disso, o que a torcida acha desse movimento? A expectativa de reforços e de um elenco mais forte pode gerar um clima de otimismo, mas também é preciso lembrar que nem todos os torcedores são favoráveis a mudanças rápidas. A tradição e a história do Fluminense são pilares que não podem ser esquecidos. O que você pensa sobre tudo isso? Será que uma mudança financeira pode trazer benefícios reais para o clube ou será apenas uma ilusão? Comente aqui embaixo. Agora, vamos dar uma olhada no passado e refletir sobre como grandes propostas e investimentos afetaram outros clubes históricos, estabelecendo paralelos diretos com a situação atual do Fluminense. A história do futebol está repleta de casos em que um patrocínio ou uma parceria aparentemente promissora não trouxe os resultados esperados, em muitos casos, teve consequências desastrosas. Um exemplo claro é o do clube inglês Manchester City, que, ao receber investimentos massivos, viu sua estrutura interna se transformar radicalmente.
Inicialmente, as expectativas eram altíssimas, mas a pressão para corresponder a essas expectativas levou a decisões apressadas, como contratações que não se encaixavam no perfil do time e demissões de treinadores antes que eles pudessem implementar suas ideias. O resultado? Um ciclo de instabilidade que, embora tenha sido superado, deixou marcas na história do clube. E o Fluminense, como um clube de tradição, precisa estar ciente de que qualquer passo em falso pode reverberar por muitas temporadas. Por outro lado, temos o exemplo do Borussia Dortmund, que, após um grande investimento, conseguiu se afirmar no cenário internacional. A diferença? Uma gestão cuidadosa que soube equilibrar as expectativas com a realidade do clube. O Fluminense, com sua rica história e momentos de glória, precisa aprender com esses exemplos. A proposta da VAM pode ser uma oportunidade incrível, mas é fundamental que a diretoria e a comissão técnica estejam preparadas para lidar com a pressão que vem junto com ela. Além disso, parcerias com grandes marcas têm seus altos e baixos. O Fluminense, com sua tradição, precisa estar ciente de que um investimento não garante sucesso imediato. É preciso construir uma base sólida, tanto dentro quanto fora de campo. A proposta da VAM pode ser o primeiro passo para revitalizar o clube, mas a história nos ensina que é preciso cautela e planejamento. O que essa proposta pode significar para nosso legado? Estamos prestes a escrever mais um capítulo na história do Flu, e a maneira como lidarmos com essa oportunidade será crucial. É essencial também que essa proposta sirva para reavivar a paixão da torcida e conectar as novas gerações com a história do clube. O Fluminense é um time com um passado glorioso, e a nova geração precisa sentir essa conexão. A proposta da VAM pode ser o primeiro passo para trazer os jovens de volta ao estádio e para criar um vínculo mais forte entre os torcedores e o clube. Isso é algo que já se vê em muitos clubes que, ao investirem em marketing e em parcerias inteligentes, conseguiram atrair novos fãs e revitalizar seus torcedores antigos. Por fim, a história do futebol é um professor valioso. O que podemos aprender com os altos e baixos de outros clubes em relação a essa proposta? O Fluminense está preparado para lidar com as expectativas e responsabilidades que podem surgir? Deixe suas considerações nos comentários. Estamos quase chegando ao fim deste vídeo, e no próximo capítulo vamos explorar o futuro do Fluminense após essa proposta da VAM. O que virá a seguir? E agora, chegamos ao nosso último ato, onde vamos falar sobre o futuro do Fluminense após essa proposta bombástica da VAM. O que nos espera? São muitas as possibilidades, e cada uma delas traz um misto de esperança e incerteza. O que podemos esperar para o nosso clube, que sempre foi sinônimo de garra, luta e amor pela camisa? Primeiramente, é crucial refletir sobre como a diretoria do Fluminense lidará com essa nova realidade. A proposta da VAM não é apenas um aporte financeiro, é uma oportunidade de transformação. Essa nova era pode significar um ciclo de crescimento, mas também pode trazer desafios imensos. Será que a administração do clube estará à altura das expectativas que estão sendo criadas? O torcedor espera não apenas investimento, mas uma gestão que saiba usar cada recurso da melhor forma possível. A responsabilidade é grande, e a torcida está atenta. Além disso, podemos esperar um aumento na competitividade do Fluminense no cenário nacional e internacional. Um suporte financeiro robusto pode permitir que o clube permaneça no topo, competindo com os melhores do Brasil e da América do Sul. Isso nos dá a esperança de que, em breve, possamos ver o Flu lutando por títulos importantes, algo que a torcida tanto anseia. A pressão por resultados será intensa, e a expectativa é que essa nova fase traga conquistas que fazem a história do clube. A torcida, claro, desempenha um papel fundamental nesse processo. O Fluminense é muito mais do que um clube de futebol, é uma família, uma comunidade que se une em torno de um propósito. A chegada da VAM pode ser a oportunidade que precisávamos para reavivar essa paixão e trazer novos torcedores para o nosso lado. A conexão entre a torcida e o clube é vital, e essa proposta pode servir como um catalisador para fortalecer esses laços. O apoio da arquibancada será essencial para impulsionar o time em momentos decisivos. Contudo, é fundamental que a torcida mantenha um olhar crítico e ativo. O amor pelo Fluminense não pode ser cego, e a paixão deve ser acompanhada de cobranças justas e construtivas.
O futuro pode ser brilhante, mas ele depende também da participação da torcida na construção desse novo cenário. A união entre a gestão e os torcedores pode ser a chave para o sucesso. Como você vê o papel do torcedor nesse momento? O que você espera do futuro do Fluminense? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. Por fim, a proposta da Van não é apenas uma mudança financeira, é um convite para todos nós sonharmos juntos. O futuro do Fluminense pode ser repleto de conquistas, mas isso exigirá empenho, dedicação e, claro, a paixão inabalável da nossa torcida. O que será que o futuro nos reserva? As respostas estão por vir e a torcida, mais do que nunca, deve estar pronta para apoiar o clube. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Estamos juntos nessa jornada. Até a próxima, torcedor!